Pessoal, me chamo Thalita, eu sou membro do grupo PET de Engenharia Sanitária Ambiental, que é tutorado pelo professor Fábio Ribeiro, e hoje estou aqui para resolver algumas questões que envolvem as propriedades do log. Hoje eu vou trazer dois exemplos de aplicação das propriedades operatórias dos logaritmos, mas antes de começar é importante falar que as propriedades operatórias elas são artifícios utilizados em diversos cálculos. Não é comum elas aparecerem sem que estejam associadas a algum outro assunto, a não ser que o objetivo daquela questão seja somente de fato fazer a aplicação da propriedade e chegar no valor final. Nos cursos de cálculo, por exemplo, no curso de cálculo C, nós utilizamos as propriedades do log para resolver os problemas de EDO, que são as equações diferenciais ordinárias. E além dessa aplicação que eu citei, o logaritmo ele também pode aparecer em diversas áreas, né? Na matemática financeira, na física. Ele também é usado para calcular a taxa de crescimento populacional, é utilizado também para calcular o decaimento de substâncias radioativas e diversas outras coisas. Para hoje, nós temos dois exemplos, que na verdade são questões de progressão geométrica, mas que para resolvê-las é necessário ter o conhecimento das propriedades operatórias do log. A questão 1, ela se trata de um problema que, além de ser uma progressão geométrica, é um problema da matemática financeira. Os juros compostos, para quem não sabe, nada mais é do que uma progressão geométrica, porque ela é definida como uma sequência de números reais, obtida ao multiplicar o número anterior por uma quantidade fixa Q, que é o que acontece com os juros. Então, vamos ver o que ela nos pede. Um investimento rende juros compostos a uma taxa de 6% ao ano. Depois de quantos anos um valor inicial de R$ 1.000 chegará ao valor de 10.000 com esse investimento? E dá os dados. Use log de 1,06 igual a 0,025. Essa aqui é a fórmula de juros compostos, em que o montante, que é o valor final que você quer chegar, né, que nesse caso aqui vai ser 10.000, é igual ao capital inicial, que é 1.000, capital inicial aplicado, né, vezes a taxa elevada ao tempo. Então, a gente pode fazer a substituição desses valores, e ela vai ficar da seguinte forma: 10.000 é igual a 1.000 multiplicado por 1 mais 0,06, que é esse 6%, elevado a t. E é a partir desse momento que a gente vai fazer a aplicação das propriedades do log. Sendo assim, a gente aplica o log de um lado da equação e o log do outro lado da equação também. E esse t aqui que sobrou é justamente o valor que a gente quer encontrar, que é o tempo necessário para que esse investimento de R$ 1.000 chegue a 10.000. Então, fazendo a simplificação, a gente chega nessa equação que 10 é igual a 1,06 elevado a t. E a partir daí, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, a gente sabe que o log de 10 é igual a 1, porque 10 elevado a x é igual a 10. Então, o valor de x precisa ser igual a 1 para satisfazer esse problema. E também sabemos que quando a gente tem um número elevado, a gente pode pegar esse termo e passar para frente multiplicando. Então, a gente vai ter que t log de 1,06 é igual a 1. Sendo assim, a gente agora já consegue chegar praticamente no valor final da nossa equação. Isolando o t, a gente chega nesse resultado e nós sabemos que o log de 1,06 é 0,025, porque esse foi um dado fornecido pela nossa questão. Prosseguindo e fazendo os cálculos necessários, a gente consegue encontrar que t vai ser igual a 40, ou seja, vai demorar 40 anos para que esse investimento chegue a R$ 10.000. Bom, essa questão 1, ela foi simples, as suas aplicações do log também foram aplicações simples, mas a gente consegue perceber de que forma ele aparece nas questões de matemática financeira. E na questão 2, a gente vai conseguir visualizar um pouquinho mais de como a gente pode ver as aplicações logarítmicas. Passando para a questão 2, vamos ver aqui o que ela nos pede. Um líquido volátil diminui o seu volume na ordem de 20% por hora. O seu volume será reduzido à metade durante o tempo t. Considerando essas condições, determine aproximadamente o tempo t, dado log de 2 é igual a 0,3. Como eu já falei, as duas questões elas se tratam de progressões geométricas
Então, o formato dessa fórmula vai ser muito parecido com o formato anterior, mas nesse caso aqui a gente se trata de uma progressão decrescente, enquanto na outra a gente se tratava de uma progressão crescente. Mas a gente pode observar que o formato é bem parecido, né? O volume final é igual ao volume inicial multiplicado pela taxa elevada ao tempo, enquanto antes a gente tinha um montante, que era o valor final também, igual ao capital inicial, que também aqui tem o volume final, multiplicado pela taxa elevado ao tempo. Além dessa informação que a gente tem, a gente também sabe que o volume será reduzido à metade durante o tempo t. Então, a gente também pode usar isso para poder resolver o problema, né? V é igual a VO sobre 2. O próximo passo vai ser a gente igualar as duas equações. VO sobre 2 é igual a VO vezes a taxa elevada a t. Assim, a gente pode fazer simplificações, corta o VO da primeira equação e corta da segunda equação também, chegando no seguinte resultado. 1 sobre 2 é igual a 0,8 elevado a t. E é a partir daí também que a gente vai começar a aplicar as propriedades do log. Vamos seguir os passos então da mesma questão anterior. Aplica o log na primeira equação e aplica o log na segunda dos dois lados da função. Então, a gente vai ficar com log de 1 sobre 2 é igual a log de 0,8 elevado a t. Então, o que a gente pode fazer aqui para poder facilitar a nossa vida? Nós sabemos que 1 sobre 2 ele pode ser escrito de uma outra forma, que seria 2 elevado a menos 1. E nós também sabemos que esse t pode passar para frente multiplicando. E, além disso, nós podemos pegar esse 0,8 e substituir por 8 sobre 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse menos 1 multiplicando o log de 2. E a gente também vai utilizar uma outra propriedade logarítmica que diz que quando a gente tem dois números assim sendo divididos, a gente pode escrever eles como uma subtração. Então, a gente vai ter o t, que multiplica o log de 8 menos o log de 10. A gente vai ter, então, menos 1 vezes 0,3, porque 0,3 é o valor do log de 2 que foi fornecido na questão, é igual a t log de 2 terços, que foi a mesma coisa que a gente fez com 1 sobre 2, a gente escreveu de uma forma diferente. 8 também pode ser escrito por 2 elevado a 3, menos o log de 10. Continuando a questão, a gente vai ter menos 1 vezes 0,3 é igual a t. Passa o 3 para frente multiplicando, que fica 3 log de 2, menos 1, que era o log de 10. Aí a gente consegue chegar na nossa resposta final, de que t é igual a menos 1 vezes 0,3 dividido por 3 vezes 0,3 menos 1. Esse 0,3, como eu já falei, é o dado fornecido na questão. Fazendo os cálculos, a gente consegue chegar no valor de que t é igual a 3 horas. Então, o tempo necessário para que esse líquido volátil se reduza à metade é igual a 3 horas. Então é isso, gente. Obrigada. Eu trouxe aqui o exemplo de duas questões que não são difíceis, são questões simples, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender a aplicação das propriedades do log, né, em diferentes áreas. E qualquer dúvida, eu e o pessoal do Grupo PET estamos à disposição.